Olá, pessoal! Hoje falaremos da abordagem de redes sociais de Lia Sanícola no trabalho com famílias. Para iniciar nossa conversa, apresento a etimologia da palavra rede. A palavra rede deriva do latim e pode significar entrelaçamento de cordas, fios, arames, entre outros materiais, com aberturas regulares, fixadas por malha, formando uma espécie de tecido. Nos interessa nessa abordagem o significado que cada uma dessas redes tem, pois se aplicam ao conceito que utilizaremos. A rede pode significar para a pessoa uma cilada ou armadilha, como aquela da rede de pescadores e caçadores. Pode significar um espaço de amortecer e proteger, como usados pelos circos e bombeiros. Pode nos proporcionar descanso, como aquele do leito balançante, feito de linho. Também pode delimitar espaços, como aquela usada nos jogos, definindo o campo de cada time. E não podemos esquecer da rede que nos traz a perspectiva da complexidade, ou seja, aquela presente nos meios de comunicação, e da interdependência, hoje vivenciada fortemente por todos nós com a internet. O conceito que utilizamos tem a sua origem na escola de Manchester, com o antropólogo John Bernes. Ele estudou uma comunidade de pescadores e constata que o comportamento e a dinâmica relacional da vida daqueles sujeitos não eram explicados por nenhum dos espaços de pertencimento, como, por exemplo, o local de moradia, o local da profissão ou as relações familiares. Ele se deu conta que o que explicava a vida daquela comunidade, daqueles pescadores, era a rede social que aqueles pescadores pertenciam. Neste sentido, ele vai trazer a seguinte definição para nós, que a rede é uma corrente ou um sistema interconectado de coisas imateriais. Ele diz assim ainda, ela é uma abstração de primeira ordem da realidade e conterá a maior parte possível das informações sobre a totalidade da vida social da comunidade à qual corresponde. Ele vai chamar essa rede de rede total, porque vai garantir de trazer todos os elementos que compõem a vida daquelas pessoas. Como continuidade dessa perspectiva teórica, nós vamos ter agora a Escola de Montreal, que é a escola da qual a Lia Sanícola encontrou a sua perspectiva para o trabalho. Essa escola ela tem o seu desenvolvimento com um pesquisador chamado Claude Baudet, que possui ainda algumas características. Quais são elas? Primeiro, de não aceitar nenhum modelo pré-definido de análise, fazendo uma crítica feroz ao modelo de integração, de equilíbrio social, do sistema social, proposto pelo funcionalismo estrutural. Essa escola também está muito preocupada em estudar a mudança e o conflito numa ótica processual, ou seja, não entende a vida como uma fotografia, como alguma coisa estanque, parada. Está muito atento à pessoa e à sua história e compreende sempre o caráter provisório do saber, que pode ser sempre a cada momento contraditório aos processos sociais. Este modelo nos apresentará, portanto, as redes sociais, que são compostas tanto pelas redes primárias quanto pelas redes secundárias. Segundo Sanícola, as redes primárias são constituídas pelas pessoas que estão na família, nos locais de trabalho, na vizinhança e em outros tantos âmbitos relacionais. Elas conferem à pessoa a identidade e o sentido de pertença. Se constituem por força da história, não podem ser criadas, produzidas, mas apenas geradas no tempo, reconhecidas, promovidas e orientadas. Também temos as redes secundárias, que são constituídas por instituições. Elas se dividem em redes secundárias formais, informais, de terceiro setor e de mercado. Se constituem essas redes secundárias como uma engenharia social, portanto, são construídas a partir da realidade social, diferentemente das redes primárias, que dependem de uma história, de uma vida e de um caminho. Para podermos compreendê-las, precisamos saber o que circula no interior de cada uma das redes. Nas redes primárias, circulam a reciprocidade, estamos falando de pessoas. Já nas redes secundárias, que são tanto formal, informal, como de terceiro setor, circulam o direito. Já nas redes secundárias de mercado, circula o dinheiro. As redes serão representadas com figuras geométricas.
No quadro das redes da comunidade, nós podemos observar as instituições governamentais, as instituições de terceiro setor, as instituições de mercado, as redes mistas, as redes informais e também as redes primárias, que são compostas por famílias, vizinhos, colegas de trabalho, parentes e amigos. Para utilizarmos essa abordagem, ao invés de olharmos as pessoas individualmente, olhamos as redes. Ou seja, a rede ela ocupa um lugar central nessa abordagem. Ela nos permite que vejamos que são pessoas envolvidas numa situação, bem como as instituições também envolvidas com essas mesmas pessoas. Parte-se da premissa que cada pessoa é responsável pela sua vida, concebendo-a com outras e concebendo-a também com instituições que são responsáveis pela execução das políticas públicas naqueles temas de interesse vivenciado. Os passos da abordagem de rede são os seguintes. O primeiro passo é reconhecer a existência de uma demanda ou de um problema. A seguir, nós vamos levantar os vínculos já existentes, tanto das pessoas quanto das instituições, ou seja, nós vamos começar a mapear os recursos relacionais que aquela pessoa possui. Ou seja, quais são os recursos que estão presentes na vida da pessoa e que podem se envolver para o enfrentamento daquela situação apresentada. E o terceiro momento, na abordagem, nós elaboramos um desenho que vai representar esse momento como uma fotografia. É importante que a gente possa lembrar que nós falávamos que o Kloboder e também o Bennis, eles são preocupados com a ótica do processo, da compreensão, da contradição. Por isso que tiramos uma fotografia de um momento, só que esse momento vai sendo envolvido com outros momentos posteriores. Não pode ser lido, por exemplo, um mapa desses como um momento estático. Isso seria um grande erro da abordagem. Então, nós vamos observar que o mapa ele é um instrumento. Ele pode ser desenhado ou não, porque o que nos interessa é a concepção que terá por trás do mapa. E olhando o mapa, nós vamos poder ter uma visão e uma compreensão da totalidade, como dizia John Bennis, da vida social daquela pessoa que nós estaremos atendendo. Utilizamos como apoio, portanto, um desenho que vai utilizar figuras geométricas que representarão as diferentes redes. Também vamos utilizar nesse desenho do mapa diferentes traçados que vão representar diferentes tipos de vínculos. As cores utilizadas são unicamente para ajudar na leitura do mapa, ela pode ou não ser feita. Não precisa haver um caráter de ser rigoroso com relação a esse elemento. Então nós vamos observar, por exemplo, que as figuras geométricas compostas de círculos compõem fundamentalmente as pessoas. A representação dos retângulos ou quadrados serão as instituições de rede secundária formal. Cada círculo, de fato, representa um domicílio, é uma casa de uma família. Então, a família a gente representa com esse primeiro círculo, depois os meus parentes que moram num certo lugar com outro círculo, os meus amigos e vizinhos com outro círculo, os colegas de trabalho eu posso representar de um lado com um círculo. Contudo, se eles forem pessoas que eu encontro só no meu trabalho, eu vou representar como um triângulo. Aí você me fala, mas Malu, por que você vai pôr um triângulo? Porque o que circula entre eu e o meu ambiente do trabalho é o dinheiro. Nós trabalhamos na relação de receber o dinheiro para executar o trabalho. Então, o meu trabalho vai estar sendo representado no meu mapa com um triângulo. E as outras instituições, como instituições públicas oficiais, como redes formais, como retângulo. Se porventura eu e uma amiga minha nos ajudamos a levar os filhos para a escola, por um ano, por exemplo, nós somos duas pessoas, então a gente usa um círculo e dentro desse círculo a gente coloca um retângulo para representar esse serviço que nós nos oferecemos, eu e minha amiga. E essa rede secundária, que é uma rede secundária informal, ela tem um caráter efêmero porque irá se desfazer com o tempo. Ele vai durar enquanto esse serviço durar. Temos também uma característica de uma rede mista, que você tem a circulação ao mesmo tempo de dinheiro e direito, como, por exemplo, os serviços pagos, escolas particulares, convênios médicos,
que nós então representamos com um retângulo e um triângulo dentro. Para que as redes possam mostrar suas conexões, nós precisamos de ter traçados. Os tipos de traçado vão nos indicar os tipos de vínculo que as pessoas têm no interior da rede. Ele pode se manifestar como um vínculo normal, como um vínculo forte, como um vínculo frágil, como um vínculo conflituoso, como um vínculo rompido, como um vínculo interrompido, como um vínculo descontínuo ou como um vínculo ambivalente. Depois de desenhado o mapa, que será elaborado juntamente com a pessoa que nos traz a demanda, faremos a análise para pensarmos uma hipótese de trabalho. A hipótese de trabalho conterá a leitura sobre a estrutura, a função e a dinâmica da rede. A análise da estrutura das redes permitirá compreender quais as redes envolvidas para enfrentar a demanda a hora apresentada, quantas e quais as redes estão presentes, se há redes primárias, se há redes secundárias, qual a proximidade física, qual a proximidade afetiva, quais são os tipos de vínculos existentes. Todos esses elementos nos permitirão compreender qual é a morfologia dessa rede. Também vamos compreender aqui a análise das funções. Vai nos permitir conhecer qual é o tipo de suporte recebido e oferecido e qual é o efeito desse suporte. Podemos ter um caso de uma família que recebe mensalmente uma cesta básica de alguma instituição. Contudo, o recebimento desse suporte causa um efeito extremamente negativo, de baixa autoestima para essa família. Então isso também tem que ser computado ao pensar essa análise desse desenho dessa rede. E por fim, nós vamos fazer a leitura, a partir do desenho do mapa, da dinâmica dessa rede, onde nós vamos evidenciar os movimentos que vão nos mostrar se essa pessoa ou essa família caminha do individual ao coletivo, da sua dependência à autonomia, e vamos também observar os fenômenos relacionais emergentes, como alianças, presentes, conflitos, descontinuidades, rupturas e outros tantos fenômenos relacionais possíveis de serem observados. Esta abordagem pretende, no âmbito das redes primárias, em primeiro lugar, reconhecer e valorizar o positivo existente nas ações e nas relações. Em segundo aspecto, ele deseja desenvolver o empoderamento, ou seja, a capacidade de valorar, de decidir, de agir e de verificar dessas redes que estão envolvidas. Propõe-se também a sustentar os movimentos em direção à condivisão, pretende criar oportunidades e favorecer a reconstituição de ciclos de solidariedade onde, porventura, ele tenha sido interrompido. Já no âmbito das redes secundárias, qual é o objetivo que a gente pretende com o trabalho de rede? Favorecer o reconhecimento e afirmação dos direitos sociais, desenvolver e sustentar compromisso e sinergia entre os técnicos que trabalham com rede, assumir responsabilidades condivididas, ativar o protagonismo e a participação dos usuários e os membros da rede, articular atores, objetivos e recursos em rede, conhecer as diferentes redes primárias e secundárias e favorecer a integração dos recursos, serviços e ações de modo complementar, diferencial e a balancear a estrutura da rede. Então, toda a abordagem de rede quer trabalhar numa perspectiva de partir do individual para o seu coletivo. Viva uma relação não tão de dependência, mas mais de autonomia com relação à possibilidade de decidir na sua vida. Um caso emblemático, está colocado no livro da Lia Sanícola, é o caso da Marcela, que vive 2 eventos críticos, um problema grave de saúde e um conflito conjugal, e ao mesmo tempo tem que cuidar de um filho que tem um quadro de saúde que exige cuidados diários. Esses 2 eventos críticos faz com que ela se desenvolva um problema psiquiátrico e atente contra a própria vida. Nesse momento, qualquer tipo de serviço de saúde
ao evidenciar uma dificuldade como essa, dela cuidar do próprio filho, se focasse só na pessoa, imediatamente pensaria em separar a criança da mãe, não é? Com a abordagem de rede, o que nós pudemos fazer? Nós pudemos desenhar o mapa da rede dela, conhecer a família dela, verificar se tinham pessoas disponíveis para cuidar dela e do filho, e não só do ponto de vista pessoal, mas também fizemos um desenho das instituições que poderiam responder a esse problema psiquiátrico. E a família assumiu a responsabilidade de um cuidado, de levar a criança diariamente a um serviço que ele precisaria utilizar, e ao mesmo tempo ela também foi cuidada e ir para um outro serviço de saúde para fazer oficinas, para se tratar. Esse caso, ele nos retrata como a gente, partindo de uma abordagem que não foca só na pessoa, mas foca na rede, nós temos saídas muito mais construtivas e considerando muito mais fatores. Como poderia a Marcela enfrentar o evento crítico de sua doença e manter Gabriel em tratamento para não correr o risco de perder a guarda da criança, se de um lado a história de Marcela parecia piorar, pois, além de ter rompido com seu companheiro, ele estava doente, de outro lado, há um dado de realidade que tem que ser levado em conta, que é a nova forma de relacionar-se com a sua mãe. Porque também o que acontecia no caso da Marcela é que ela tinha um conflito bastante importante de relacionamento com a sua mãe. Então, quando você faz o desenho do mapa, você verifica onde estão os conflitos, onde estão os relacionamentos mais possíveis de você começar. No mapa como o da Marcela, a gente verificou que um caminho não seria a mãe inicialmente, mas seria uma irmã materna. Essa irmã materna, através dela, foi possível retomar até o relacionamento com a própria mãe. A pessoa que trabalhou esse caso, ela vai encontrar toda a rede da Marcela. Então, como são os encontros de rede? Numa situação de conflito, por exemplo, na tentativa que ela teve de suicídio, o que nós fizemos? Nós encaminhamos uma parte da família para segui-la no hospital, a outra parte da família foi chamada para ficar conosco, para que a gente pudesse enfrentar um trabalho pós-internação, pós-crise. Nós também contatamos o quê? As instituições responsáveis, porque naquele momento o filho dela frequentava uma instituição que eu pessoalmente trabalhava. Mas a instituição, juntamente com a família, foi contatando outros recursos, tanto de saúde como sociais, para que ela pudesse ter um respaldo de um recurso de rede social formal, para que ela pudesse enfrentar e seguir o caso dela. A equipe do CREM, em conjunto com a família, ou seja, irmãos mais velhos e a mãe, poderão se envolver com a situação. Posteriormente, o ex-companheiro também foi convidado a participar desses encontros de rede e aceitou, e também foi possível que fosse enfrentado e trabalhado a relação conjugal dela com esse ex-companheiro. Ao mesmo tempo, Marcela foi acompanhada pós-internação por um centro de apoio psicossocial para tratar a situação de saúde. Os técnicos assumiram um papel de articulador da rede secundária, promovendo encontros entre o serviço que a criança ficava e o serviço de atendimento à saúde da Marcela, o que facilitou uma visão mais ampla da situação da Marcela, tanto pela equipe do tratamento da Marcela, como pela equipe do tratamento do filho dela. A família participa, portanto, ativamente do processo de recuperação, fazendo com que a criança continue a receber o tratamento sistematicamente. Ao longo de um período posterior, a criança recupera e tem o peso adequado para a idade e tem uma importante recuperação de estatura. Marcela também é apoiada pela família na sua recuperação. A rede secundária se articulou, especialmente a partir do serviço que acompanhou diariamente o filho de Marcela, e funcionou como um nó dessa rede social. Então, pessoal, com a apresentação rápida do caso da Marcela, o que eu desejo é que vocês possam ter compreendido que a abordagem de rede permite que a gente, primeiro, não parta da pessoa, mas parta da rede para o enfrentamento da situação. Conte com a rede de pessoas e com a rede de instituições. Depois, possa dar as tarefas para cada um dos elementos dessas redes,
Porque cada uma dessas redes tem as suas responsabilidades e tem que assumir tanto a reciprocidade como o direito. A reciprocidade é um tipo de relação que você pode decidir assumir ou não. Contudo, o direito é uma garantia. E isso tem que ser efetivado. Portanto, nós, como trabalhadores nas políticas sociais, temos que garantir que o direito se efetive, que as instituições, tanto de saúde, quanto de assistência, quanto de educação, cumpram o seu papel para o qual eles foram designados a fazer. Então, na hora da gente pensar uma situação que é nos colocada nessa abordagem de rede, você não vai entregar para a família resolver o problema. Você não vai culpabilizar a família diante do problema. Ao contrário, você vai se colocar ao lado dela, ser parceira dela, para pensar as etapas possíveis para o enfrentamento, contando com o que tem de recurso na família, com as pessoas disponíveis na família, ou vizinhança, ou colegas de trabalho, ou como quer que seja, em qualquer âmbito que você tiver, e do outro lado, com as redes secundárias todas disponíveis nas políticas públicas, nas políticas sociais, para que a gente possa enfrentar de forma mais efetiva as situações que acontecem conosco. Muito obrigada.